Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje, a pauta, a gente vai falar sobre a cultura e a economia criativa aqui no estado de São Paulo, em meio, claro, a essa toda pandemia que a gente está vivendo aqui. Eu tenho um convidado aqui e uma convidada para a gente debater sobre esse assunto, bater um papo. O nosso primeiro convidado é o Pedro Granato, que é coordenador aí do Departamento de Teatros e Centros Culturais aqui na cidade de São Paulo. E a minha outra convidada é a jornalista, ótima jornalista da nossa Rede Alesp, a Melissa Araújo, que vai estar com a gente para bater esse papo hoje aqui. Tudo bem, Melissa? Tudo bem, Sérgio? Beleza. Pedro, tranquilo? Vamos bater esse papo aí sobre essa situação que a gente está vivendo aí, Dessa pandemia toda, Tranquilo é tudo que não descreve a situação que a gente está, É tudo menos tranquilo. Exatamente. Então, Pedro, Melissa, eu vou começar com o Pedro, até já de cara, para que ele diga para a gente aí, comente, dessa situação exatamente da pandemia que a gente está vivendo aí. Pedro, qual é o setor hoje mais afetado por essa pandemia? Na minha opinião, eu acho que é o setor cultural. E eu queria saber de você, que está nessa área, o quanto isso também afetou a cultura aqui no estado de São Paulo. Não, afetou muito, Porque você imagina que é uma atividade que vive do encontro de pessoas, Vive disso que todo mundo diz que é a aglomeração, Você pode ter algum ou outro aspecto da cultura, como de repente um livro, que talvez até as pessoas acabem lendo mais ou vendo mais séries, talvez consumam alguns, eu não vou chamar de produto, mas algumas obras de arte, alguns materiais culturais em casa, que talvez não tenham sido tão afetados pela pandemia. Mas se você colocar as artes cênicas, os shows, os espaços culturais, ou seja, você tem um impacto gigantesco, assim, e que outros setores, inclusive, desconhecem, porque você não consegue fazer uma substituição nem similar, Como, por exemplo, um sistema, você vai falar, um delivery, eu vou pedir a comida de tal restaurante, eu vou comprar tal roupa, de repente eu consigo fazer esse curso online. A gente fez muitas oficinas online na Secretaria Municipal de Cultura, a gente conseguiu migrar um plano enorme, de centenas de oficinas que atendem milhares de pessoas para online, mas as atividades culturais, mesmo que você faça as lives, você tem um ataque muito grande, uma situação de tempestade perfeita que a gente está vivendo, para o setor cultural. Eu imagino o seguinte, estava falando das lives agora, mas, por exemplo, uma apresentação circense, por exemplo, é complicado, também, você fazer uma live de uma apresentação circense até, a não ser que seja o lado aí mais cômico da apresentação do circo. Super difícil, não, e mesmo uma peça, Se até as gravações de novelas, de filmes estão suspensas, você imagina você juntar as pessoas em um teatro, ou você reunir os atores, fazer eles interagirem, um espetáculo de dança, coral tem emissão o tempo inteiro, e a ideia justamente é que os cantores estejam juntos, ou seja, você tem... a live, às vezes as pessoas acham que tem até uma visão equivocada da live, porque a live no momento é o que é possível fazer, é uma espécie de subsistência, de uma maneira que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura encontrou de difundir e atender milhares de artistas e milhares de pessoas que têm interesse e paixão por esses espaços, por essas linguagens, e que de repente não vão migrar pura e simplesmente para o audiovisual tradicional, ou seja, a pessoa quer ver um debate sobre teatro, ela quer ver alguém dançando mesmo que na sua casa, ela quer ver algum instrumentista trabalhando temas em casa, mas obviamente isso não é uma coisa que substitui, O próprio teatro, por essência, ele é a arte do encontro presencial, Então você vai ter de alguma maneira uma espécie de filtro, de reflexão sobre, de talvez novos caminhos de intersecção entre o teatro e o audiovisual, mas não é o teatro em si. Então acho que as lives, elas hoje entram como uma espécie de bote salva-vidas. Você não vai achar que a live é o transatlântico que você estava, entendeu? Ela é o bote que dá para ter agora. Por um lado, pode ser até que se descubra muitas coisas aí, que você fale, opa,
tem um canal interessante aqui de comunicar com outras pessoas, de atingir pessoas que de repente não estavam ainda conectadas com a rede, centros culturais e teatros. Mas, com certeza, ela é uma sombra do que é a atividade cultural, né? É diferente de outros setores que claramente são impactados pelo presencial, mas que de alguma maneira o seu produto continua chegando, ou seja, o cara consegue vender o almoço dele, vender a roupa dele, entregar o... Às vezes até supermercados tiveram mais trabalho, ou você consegue fazer o seu banco online. Muitas coisas você consegue fazer online, né? Ou um escritório pode continuar trabalhando online. Para a cultura é muito importante esse exercício de empatia da população, da classe política. Não, é um setor que realmente teve um corte vital. Assim, a cultura respira por aparelhos hoje em dia, por isso a importância de uma lei como a Aldir Blanc, ou seja, de você ter medidas efetivas de socorro ao setor cultural. Da mesma maneira que a gente está vendo medidas de socorro à saúde da população, precisa se entender, e assim que tem sido visto no mundo todo, que o setor cultural precisa de medidas emergenciais. Eu quero saber da Melissa, jornalista, né? Primeiro, antes de tudo, eu tenho certeza que a Melissa, viu, o Pedro, ela é muito cultural, isso eu não tenha dúvidas. Eu queria saber de você, Melissa, a falta, né, na sua opinião, que faz, né, a cultura, né, para um país todo, para São Paulo, para o mundo inteiro. Você que eu sei que é super antenada nisso, o que você está sentindo nesse momento das dificuldades, né, devido a essa pandemia nesse setor que a gente estava falando aqui, que é esse setor cultural, Melissa? Sérgio, eu acho que cria-se lacunas, né? As pessoas estão sentindo falta. Quem tem, por exemplo, o hábito de ir frequentemente ao cinema, ao teatro, tem ainda, além de lidar com a questão psicológica do que a gente está vivendo agora, ainda tem essa falta, porque realmente tem um processo aí para esse segmento voltar. E eu fico pensando, assim como você já fez, eu também, do pessoal que está nos bastidores. A gente sabe que o artista que a gente conhece o rosto, ele pode fazer uma live, ele consegue se manter conectado com o público, mas quem é o iluminador, alguém de bastidor, também, a dificuldade dessas pessoas é muito grande nesse momento. E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante: boa parte desses profissionais, eles não têm carteira assinada. Então, como o Pedro mencionou, a Lei Aldir Blanc tem esse fator positivo justamente porque tem muita gente que não tinha nenhum vínculo empregatício e precisa comer, né? Precisa do básico. Não é para nada além de comer esse dinheiro, né? E você está falando nisso, a gente não né, Pedro, não é nem falando na questão dos anônimos. Você falou, tem os artistas mais conhecidos, mas os menos conhecidos, né, vamos dizer assim, né, eles devem estar, nesse momento, prejudicados e muito, né? Porque quando o artista é conhecido, famoso, o cara faz uma live, né, vai lá... Agora, os não conhecidos, os menos conhecidos, né, os chamados desconhecidos aí, né, é complicado, né, nesse setor. Você quer fazer alguma... não, pode falar, Pedro, diga. Porque eu acho que assim, existe no Brasil uma manipulação muito grande do imaginário popular com relação à cultura. Ou seja, as pessoas, por exemplo, tentaram vincular a ideia de cultura a celebridades. Ou seja, você tem pessoas que são muito famosas, que têm muitos aportes de marcas, que têm possivelmente vários caminhos de financiamento, e que, de repente, num discurso manipulador hoje em dia, realmente, que ecoa muito a perseguição que o próprio fascismo fez à arte, né, chamando a arte de degenerada, tentando associar a arte a todos os comportamentos que as pessoas têm absoluta repulsa, né, seja a violência, a pedofilia, coisas que esquentam o sangue de qualquer pessoa, porque a pessoa, quando ouve isso, ela já fica... né, já falta o ar, porque está falando de coisas básicas nossas, né? Então, essa tentativa de deslegitimar todo o setor, ela tem gerado muitas confusões. Então, exatamente isso, você acaba usando um artista com visibilidade, manipulando a maneira que ele se sustenta para atacar todo um setor que, na verdade, é composto de milhares de pessoas que ralam muito, ganham pouco, que precisam ir muito daquele show, daquela pequena apresentação,
da resposta positiva de uma venda para uma secretaria, para uma casa de shows, de uma bilheteria, ou seja, sabe que aquele ingressinho que você paga realmente faz diferença para ele poder pagar um técnico, para ele poder ter o dinheiro para levantar o seu trabalho, até para voltar do seu trabalho. Então, assim, tem um setor inteiro que está absolutamente fragilizado, já estava antes, né? Nos últimos anos, com uma série de políticas reacionárias mesmo, né, de estrangulamento do setor, já era toda uma classe que estava muito mal, já era uma classe que estava perdendo muito apoio, né? Então agora, por isso que eu falei tempestade perfeita, né? O perfeita é horrível, mas na verdade não é perfeita, é tenebrosa, né? Porque está chovendo com raios e a onda está alta, ou seja, você tem um momento, especialmente a esfera do governo federal, com um abandono completo ao setor cultural, você tem dificuldades em outras esferas, você tem instituições diminuindo os seus investimentos, às vezes empresas com medo de investir por conta dessa campanha difamatória que foi feita, e ao mesmo tempo você tem uma pandemia, ou seja, você tem uma pandemia que atinge em cheio, né? Atinge primeiro, né? Se você olhar todos os gráficos de retomada, tanto de hábito do público quanto de segurança, segundo os cientistas, você vai ver que as atividades culturais estão lá no fim, entendeu? E elas dependem desse presencial. Então é muito importante que a sociedade entenda, valorize o quanto as pessoas da cultura são pessoas que trabalham e muito, e que muitas vezes ganham muito menos do que a média de todos os outros setores. Eu sou professor, eu convivo com um monte de gente, e você vê jovens alunos apaixonados em fazer cultura, mas que a família inteira está aflita dele fazer isso, porque tem medo de como ele vai conseguir pagar as contas dele. Ou seja, é um setor que já é precarizado, entende? A gente precisa ler isso, e muitas vezes a gente consome músicas gratuitamente, ou a gente pirateia filmes, ou a gente vê o artista de rua e vai lá, ele passa o chapéu, a gente dá R$1, achando quase que é uma esmola, ou seja, você não tem essa cultura de falar, putz, vou gastar um dinheiro com isso, né? Se as pessoas pagassem o que elas gastam, por exemplo, numa roupa, para se sentir mais bonita numa atividade cultural, sem essa culpa, né? Quem é de teatro sabe, às vezes você põe um ingresso acima de R$20, os caras falam, pô, mas tá caro, consegue um convite para mim. Agora é raro você chegar no restaurante e falar, pô, não quero pagar, oferece o prato para mim. Ah, me dá essa roupa aí, pô, me dá a roupa, você abriu a loja, você não vai me dar essa roupa? Isso não existe, mas na cultura o tempo inteiro existe essa desvalorização. Então é muito importante que a pandemia seja um ponto de virada da sociedade para olhar para esse setor como um setor fundamental, que é visto como um direito básico do ser humano, o acesso à cultura, o acesso à expressão, e que precisa de reconhecimento. Reconhecimento de políticas públicas, reconhecimento de verbas e reconhecimento da população, para que ela também, o setor privado, as pessoas se engajem e apoiem os artistas agora, certo? Pedro, Agora, Oi, vai, Melissa, pode perguntar, querida. Eu fico pensando, por exemplo, que no dia a dia de vocês também não é fácil. Por exemplo, um ator que vai fazer um espetáculo online, não tem como investir em cenário, não tem como ter a gente está em isolamento, não tem como ser algo além de um monólogo, não menosprezando o monólogo, não é isso, mas você não tem como ter uma peça de uma elaboração muito maior, porque você tem essa limitação da questão da live. Isso também é uma coisa que eu acho que é frustrante para o artista, porque o artista não estava com uma peça de monólogo na manga, né? Então, quer dizer, ele tem que ir atrás disso, pensar em tudo isso, nessa estrutura, nessa nova realidade. Eu acho que isso deve ser muito complicado. Como é que tem sido? Eu lembro de receber um comunicado de atores que fazem teste de publicidade, que falaram, pô, mas agora estão oferecendo pagar menos para as pessoas fazerem publicidade. E um respondeu de uma maneira muito espirituosa, ele falou, pô, agora eu sou o figurinista, o diretor de arte, o iluminador, o ator, praticamente o diretor, e ainda vou ganhar menos. Ou seja, para eu poder fazer essa live de casa, eu tenho que pensar no enquadramento, eu tenho que pensar como é que eu vou vestir, eu tenho que cuidar para meus filhos, minha filha não fazer barulho, eu tenho que pensar que parte da minha casa que minimamente entrega uma imagem de qualidade para as pessoas e não interrompe o cotidiano da minha casa, ou seja, com certeza. Ao mesmo tempo que eu acho que, assim, nenhuma pandemia, nenhuma guerra, nada, nenhum pensamento político reacionário nunca conseguiu deter a cultura e a arte. Ela sempre foi e sempre será também o sinal de uma mudança, o
você pode ver que momentos emocionantes da vida de vocês, momentos emocionantes da história de países, seja numa conquista esportiva, num momento de libertação de pessoas, vai ter uma música, você vai lembrar de uma música, você vai lembrar de algo, você vai lembrar de uma foto, você vai lembrar de uma narrativa cultural daquilo. Ou seja, a cultura ela é o caminho de saída, né? Por mais que às vezes ela seja apontada, ela pode ser criminalizada, ela pode ser desprezada, mas ela não morre e ela fará parte da solução. Acho que quanto antes a gente reconhecer isso, melhor para todos. Porque a gente vai entender que a cultura somos nós mesmos. Eu sinto que às vezes quando o brasileiro ele endossa esse discurso de criminalização da cultura, é como se ele estivesse cuspindo no próprio espelho. Ou seja, quando você fala eu não gosto de cinema brasileiro, você está falando do quê? Você está falando de você mesmo. Você é brasileiro, você está falando que você não gosta de qualquer cinema feito por você. Ou seja, é uma autocrítica isso, é um tiro no próprio pé. A cultura, ela representa, inclusive a cultura quando ela é contra a sua própria identidade, ela é a cultura de uma época. Então a gente lamenta a cultura de uma época em que algumas ações e gestos e ideias se proliferam. A cultura ela é orgânica, ela não, é como a sombra, você não vai acabar com a sombra. Sem dúvida. Agora, ô Pedro, vamos falar do impacto, né, da pandemia nesse setor, né? Eu sei que, vou falar assim, só mais aproximado ou aproximadamente em termos de números, eu sei que de repente a gente não tem, né, números exatos, mas em termos de receita, né, qual foi o impacto com essa pandemia nesse setor da cultura? Olha, essa eu ia deixar ou que está justamente sendo, né? para o secretário Ou está sendo, porque não terminou a de pandemia. Economia né? Criativa, porque justamente... Não, sim, eu sei que era o secretário, o Sérgio era uma Saleitão pergunta fez um estudo boa pro aprofundado secretário. sobre isso. Eu acho que eu, na verdade, tenho trabalhado muito mais na contenção. Mas o que você sentiu, o que você tem sentido durante essa pandemia? Né? Não, o sentimento Como é que você tem esse, sentido esse impacto? Olha, eu posso dizer talvez assim, o que a gente tem feito para reduzir esse impacto, porque o impacto, Ou gente, isso. a gente tá, é como se a gente estivesse no meio de um afogamento tentando ver o tamanho da onda, entendeu? É difícil, a gente está dentro dele, ele está ainda é difícil prever, né? Como qualquer pessoa fica angustiada e fala assim, mas quando vai acabar? Então, assim, difícil dizer quando vai acabar. A gente não sabe, da mesma maneira que as atividades culturais pararam quase que sem aviso prévio, de repente a gente parou tudo. Claro que você via aquilo lá na China, depois na Europa, mas mesmo a Europa não se preparou para isso, não achava que era mais uma doença respiratória que poderia ficar no Oriente. Não só o Brasil, né, Pedro? Não só o Brasil, como outros países aí que não estavam realmente preparados, ou não se prepararam, né, para o começo, ou não acreditaram, né, Melissa? O mais crítico no começo do Brasil, quando começou a pandemia. Você entendeu? Eu acho que é mais e chegou na situação Brasil, que chegou. E o Brasil está nisso por isso também, né? Por não ter tomado as medidas cabíveis, né, as providências que deveriam ter tomado logo no começo da pandemia, né? O Brasil é muito depressiva a atuação, né? Porque a gente, na verdade, é a terceira onda, né? A gente viu bater na China, a gente viu bater na Europa, a gente recebeu todos os avisos, a gente viu tudo que fizeram de errado na Europa, tudo que fizeram de errado e de correto na China. E quando chegou aqui, a gente resolveu pegar os piores exemplos, ou seja, e na verdade a gente trucou ainda, né? Porque a gente atualmente, especialmente na esfera federal, tem feito o pior comportamento quase que do mundo, assim, mesmo assim, essa sugestão da hidroxicloroquina, que ninguém mais segue, nem o Trump que chegou a propor, nem a OMS, ninguém, todo mundo já abriu mão, a gente insiste. Depois das cidades italianas falarem que a economia não podia parar e ter sido um desastre, você ter visto uma campanha, o prefeito de Milão indo pedir desculpas ao vivo, o Brasil foi lá e reproduziu isso, vendo caminhões de corpos na Itália, vendo hospitais superlotados, vendo valas anônimas sendo criadas. Ainda tivemos setores do Brasil que falaram, a gente quer isso, e começaram a dizer que o resto era mentira, ou seja... realmente, assim, a atuação brasileira, ela é depressiva, né? Para mim, assim, acho que se a gente tivesse uma situação de pandemia em que a gente se vê como, às vezes, uma família que passa por uma dificuldade, acho que isso é muito comum, né? Às vezes você tem um casal, uma família, um amigo, você passa por uma dificuldade, você perde alguém e aquilo até fortalece o seu laço. Você fala, nossa, esse cara é muito incrível. Ou essa é a pessoa que eu quero passar minha vida, porque ela é muito parceira nesse momento de dificuldade. O que acontece hoje no Brasil é o oposto, né? A gente tem uma situação horrível e a nossa atuação é pior. Ou seja, às vezes nossa atuação está causando mais dano do que a própria pandemia.
Felizmente, né, por exemplo, na esfera federal existiu esse pacto entre praticamente todos os partidos para criar uma lei emergencial para a cultura, porque se não fosse isso, não teria nenhuma ação. Inclusive, teve um veto ao atendimento aos trabalhadores da cultura no primeiro auxílio emergencial, ou seja, você tem uma situação que você fala assim, não é possível, isso aqui já não é uma atuação nem desastrada, isso já é maldade, isso aqui é intencional. Eu posso falar um pouco assim, que a gente tem na Secretaria de Cultura feito muitas coisas para poder enfrentar esse impacto. Então, no fundo, é como se a gente tivesse com um navio, né, que está afundando, a gente está fazendo de tudo. A gente lançou diversos editais, a gente prorrogou todos os contratos, então todo mundo que tinha contrato com a gente abriu uma janela, né, através de uma portaria para que esses contratos fossem renovados ou migrassem para a forma online, ou sejam agendados assim que for presencial. A gente lançou uma dezena de editais, Fomento ao Teatro, Dança, Zé Renato, Fomento à Música, Fomento às Culturas Negras, o primeiro Fomento aos Blocos de Carnaval, teve Fomento à Rádio Comunitária, Forró, Circo, premiação que vai sair o resultado dessa semana dos espaços culturais, que a gente vai apoiar 100 espaços culturais da cidade, a premiação de coletivos culturais que gerem espaços públicos ociosos de uma maneira colaborativa, também conhecido como as ocupações, que é um reconhecimento para um setor que é muito abandonado, apoio ao reggae, ou seja, assim, fora a programação online de todos os espaços, né? A gente já atingiu mais de 1 milhão de pessoas só contratando artistas independentes e de pequeno porte, porque a gente entendeu que a nossa prioridade devia ser essa agora, né? Mais do que uma programação estelar, a gente precisa agora ter uma difusão em rede. Então a gente foi em cima desse pequeno artista que ali, putz, ele precisa, como, né, exatamente como foi colocado aqui, para pagar o almoço, não é que a pessoa precisa para a pessoa poder dar um mínimo, assim, ter uma cesta básica. Então, no fundo, assim, a minha sensação é muito pouco técnica, sabe? Às vezes eu acho que quando a gente fala de números, a gente torna a conversa até um pouco fria, sabe? A minha sensação aqui é passional mesmo, assim. Estamos vivendo, como disse a Angela Merkel na Alemanha, uma situação de guerra. Isso aqui é uma situação de guerra. Para o setor cultural, isso é uma situação de guerra. As pessoas estão desesperadas, tem gente que está desistindo da profissão, tem gente que está abandonando casa, tem gente que não está conseguindo o sustento básico. Então a gente está realmente agindo com o Cidade Solidária, por exemplo, que é um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo, que une diversas secretarias e a sociedade civil, a Cruz Vermelha e outras entidades e coletivos, distribuindo, né, centenas de milhares de cestas básicas, depois cestas básicas com livros, depois essas contratações de milhares de artistas, ou seja, a gente está numa... A minha sensação, a sensação dos meus companheiros de secretaria, assim, de todos os parceiros que estão lá, é de que a gente está num barco que a gente não para de tirar água, sabe? A gente não para de trabalhar, não para de vir uma nova demanda. Então, assim, desculpa me alongar, mas é difícil ter um olhar muito técnico, um olhar passional, sabe? É como se eu estivesse pegando corpos de parceiros em uma guerra e, assim, quantos morreram, amigo? Eu ainda não consigo te dizer quantos morreram. Eu sei que a gente está fazendo tudo para que ninguém mais morra. Eu sei que a gente está fazendo tudo para salvar quem ainda tem alguma chance. Acho que esse é o nosso horizonte, isso que nos pauta, sabe? Não, eu vi essa semana, né, Melissa, só para concluir o que ele está falando, aí você conversa com ele, faz a sua pergunta, mas eu estava vendo ontem, né, o desespero, viu, Melissa e Pedro, de artistas, né, eu acho, se eu não me engano, não sei se foi do Cirque du Soleil ou foi o Bolshoi, eu não sei, impressionante como eles, pelo menos, estão se ajudando, né, de uma maneira complicada, porque eu vi choros, né, de bailarinos, tudo, mas um bailarino, por exemplo, que eu vi, né, nessa matéria, ele mora nos Estados Unidos, dança, né, no balé, faz parte do corpo de balé, eu acho que é o circo, eu não sei se é o Bolshoi ou é o Cirque du Soleil, não me lembro bem, mas ele, cara, fez uma campanha, né, que deu para 25 pessoas, né, de um grupo imenso de profissionais dessa área, mas cada um conseguiu receber $1.000, viu, Pedro e Melissa? Impressionante, cara, eu fiquei comovido com isso, mas já é uma ajuda, eles estão se unindo para tentar, de uma maneira ou de outra, se segurarem de qualquer maneira, né, na profissão deles, porque realmente, você viu aí o Cirque du Soleil quebrou praticamente, né? Não é isso? Chegou faliu, né? Foi a falência. E eles estão lá para não ter que voltar para o Brasil, né? Com uma mão na frente, abanando, né? Com uma mão na frente e atrás, voltar, né? A recomeçar, porque já é mais complicado, são profissionais, né? Não são estudantes, são pessoas que
é uma profissão, né? São bailarinos de primeira classe, de primeira categoria, né? E eu fiquei comovido com o sentimento deles, mas a ajuda, mesmo que tenha sido para 25 pessoas, mas já é alguma coisa, né? Como eu disse, agora, cada um recebeu ali, Melissa, US$ 1.000 para tentar se segurar, para não ter que voltar para o Brasil. São brasileiros que trabalham fora, trabalham nessas companhias fora do Brasil. Você sabe, Sérgio, que eu conheço um desses artistas do Cirque du Soleil. Eu moro na região do Grajaú, que é Interlagos, que é uma região que é muito carente. A gente tem aqui um artista que eu cresci com esse moço, e ele conseguiu passar nas seletivas do Cirque du Soleil. E desde o ano passado ele está integrando o corpo de artistas aí do Cirque du Soleil num espetáculo em Las Vegas. E ele é uma dessas pessoas que está passando dificuldade. Ele saiu daqui, da periferia de São Paulo, foi para Las Vegas, está lá trabalhando, conseguiu levar a família no começo desse ano e está lá nessa dificuldade. Provavelmente é um desses artistas que recebeu esse valor aí, com o rateio que eles fizeram, e que de fato foi um gesto muito bonito, muito humanitário, né? Você dividir ali e conseguir arrecadar. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, que é o seguinte: uma das questões que a gente percebe quando a gente fala de cultura é que há uma dificuldade da descentralização de cultura. E voltando de novo ao Grajaú, que às vezes não tem tantas manifestações culturais comparado a regiões mais abastadas da cidade, eu queria saber como é que está acontecendo isso, como é que vocês na secretaria estão vendo essa questão nesse período de pandemia. Já era uma coisa difícil ter a cultura descentralizada, e como é que está acontecendo agora no momento de pandemia? Olha, o Grajaú, na verdade, ele foi o nosso espaço cultural dos 19 que eu coordeno, o Centro Cultural Grajaú. Ele foi o espaço cultural com o maior público da minha coordenação ano passado, assim, em atividades presenciais, ou seja, não só o público que circula, que está lá, mas que foi ver um filme, foi ver uma peça, praticamente quase 200 mil pessoas. A gente teve grandes shows lá, virada cultural lá, Baco Exu do Blues, Lineker, Ed Rock dos Racionais. A gente inaugurou ano passado o Cine Sabotagem, em homenagem ao Sabotagem, e foi o pilar ali do Cineclube, da SP Cine, né, que é um projeto de cineclubes, em que são várias salas com programadores, cada um de sua região, trazendo conteúdos e filmes que têm a ver para aquela região. Assim como, por exemplo, se você for pegar algumas outras pontas, também o resultado é muito parecido, né? O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na extrema leste, também nunca teve tanto público na história, assim, ele mais que quintuplicou o público dele de 2018, quando, né, ainda era outra gestão dentro dessa mesma prefeitura, mas a partir de 2019, ali estando na coordenação, ele quintuplicou. Então, assim, isso para mim sempre foi um foco central, sabe? Que é trazer valores, investimentos e, acima de tudo, centralizar o poder de decisão e de curatorial, sabe? A minha impressão é que diversos governos erraram no mesmo lugar quando a gente fala da periferia de São Paulo, ou seja, às vezes até buscaram investir mais, mas eles investiram mais levando pessoas que nem são de lá. É um pouco esse assunto que a gente estava colocando. Então, uma das primeiras medidas que eu tive quando me tornei coordenador dos Centros Culturais Teatros foi priorizar as pontas. Então, né, no nosso mapa aqui de Centros Culturais da cidade, o CCJ, que fica na Vila Nova Cachoeirinha, perto da Brasilândia, na Zona Norte, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na Zona Leste, o Centro Cultural Grajaú e o Tendal da Lapa, que está aqui perto da estação de trem oeste, ou seja, como pontos cardeais, viraram os centros culturais com maior apoio financeiro, e todos eles tiveram um crescimento muito grande de público, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha até 2016, 2017, 2018, sempre ficava numa média de 500 mil, 550 mil, 600 mil pessoas, né? Tinha uma pequena oscilação anual para cima e para baixo. E nesse último ano a gente conseguiu pular para 1.100.000 pessoas, ou seja, a gente praticamente dobrou o público. Com o quê? Com mais investimento e com a ideia de descentralizar a escolha do que ia acontecer lá. Então, no Grajaú, por exemplo, a Elaine, que é a coordenadora lá, é ela quem propõe as atividades de lá. O que eu peço para ela é que ela fortaleça atividades regulares. Então, por exemplo, ali tem uma batalha que eu não sei se você conhece, que é o Grajaú Rap City.
E que bomba, sempre foi cheio. Então, né, no período pré-pandemia, o que a gente fez foi investe nesses caras. Eles faziam ali quase que gratuitamente, por paixão, né? Porque é isso que as pessoas precisam entender sobre a cultura. Na cultura, as pessoas muitas vezes trabalham de graça, como você não vai ver em nenhuma profissão. É muito raro você entrar num restaurante que a pessoa vai te dar uma comida de graça porque ele acha que aquilo é importante, ou alguém que vai te dar uma roupa de graça, vai chegar, ó, acabei de fazer essa roupa, top. E você tem esses exemplos várias vezes na cultura, mesmo nas lives. Vários artistas estão produzindo conteúdo, fazendo show, fazendo peças, sem ganhar R$ 1. Então, essa inversão narrativa de colocar o artista como alguém que é um privilegiado de recursos estatais é uma coisa tão distorcida, tão absurda, porque no fundo você está justamente tendo essa rede básica de proteção para um setor que é movido acima de tudo por paixão, né? Você não vai falar para o teu filho, não, por favor, filho, não faça advocacia, vá fazer cultura, eu fico preocupado com o seu futuro, como é que você vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar com advocacia, você vai ser administrador de empresas, não é melhor você fazer teatro? Não vai dar mais, você entende? Mas então, aí, acho que Pedro, a gente volta... A gente fez muito isso na periferia também, só para concluir, que é isso. Valorizar o artista local, valorizar a cena local. Então, o Grajaú Rap City, por exemplo, quando eu cheguei, ele reunia 300 pessoas ali, porque eles nem tinham palco, não tinham estrutura. A gente passou a regularizar, apoiar eles, fornecer uma estrutura de palco, de menos de 2 meses já tinha 3.000 pessoas no Largo do Grajaú, entende? Os bailes da cidade de Tiradentes também, que eles faziam bailes LGBT, baile black, que de repente estava enchendo ali com 400, 500 pessoas, a gente botou a estrutura, virou um baile para 5.000 pessoas. E um baile legal, no equipamento cultural, com horário para acabar, com respeito, diversidade. Mas acho que é importante também fincar só isso, assim, né, de gente descentralizar o poder. Não adianta só a gente pensar numa coisa assistencial. Não adianta o centro querer dizer o que a periferia quer ouvir. A periferia tem que dizer o que ela quer ouvir. Exatamente. Não, eu digo que a gente estava comentando há pouco, né? A Melissa estava falando disso, dos artistas, né? Famosos, tudo. Aí você bateu numa coisa que, né, é meio duvidosa em relação aos famosos, né? Fazendo as lives. Esses famosos, né? Eles arrecadam, sim, dinheiro porque tem aí um patrocínio, né? Nessas lives, sim, tudo. Agora, exatamente. Os menos conhecidos, aí é que é mais complicado. Mas claro. Eu vi aí, inclusive, Pedro, esses meninos que fazem aí essas lives, né, fazem esses youtubers, né, ô Melissa? E o cara falando disso, ele falou, olha, engana-se quem pensa também que eles não estão levando nada. Não, estão sim. Não, pelo contrário. Tem arrecadação de alimentos, tem tudo, mas tem também esses patrocinadores, Pedro, que acabam injetando dinheiro nessas lives. Dos famosos, claro. Essas duplas sertanejas famosas. Exato, esse mesmo discurso que criminalizou, eu não sei se vocês receberam, né, nessa fonte de informação deturpada que é o WhatsApp, mas eu recebi muito meme dizendo, tá vendo? Os artistas sertanejos estão fazendo live de graça e esses outros artistas independentes ficam querendo dinheiro. E olha, nada contra. Minha filha está até se manifestando, ficou revoltada. Não, porque você tem lives de artistas famosos, que é isso que você falou, que tiveram patrocínios astronômicos. E por um lado, que bom, porque também, amigos, a gente tem que pensar que um artista sertanejo, ele não é só uma pessoa, ele é toda uma cadeia produtiva. Ou seja, por trás dele tem uma centena de técnicos, produtores, pessoas que trabalham no visual. Sustentam famílias, né? Sustentam famílias. Sustentam toda uma rede. Isso aí é fato, claro. Aí é 40, 50 componentes, muitas vezes, né? Entre iluminadores, cinegrafistas, assistentes de palco, não sei mais o que, barará, fora os músicos, né? Eu sei disso, eu entendo. Não, então, acho que mas foi só para te dar uma isso muito bem. Não, eu só queria te provocar um pouquinho, só para você. Não, eu estou plenamente de acordo com o que você falou. Eu só trouxe essa questão vocacional, especialmente para o artista independente. Porque os artistas mais famosos, justamente, eles têm mais caminhos, eles têm essa aproximação com marca. A marca quer essa popularidade. Mas isso não é regra, né? É o que eu disse, aí o artista que o artista que, além de tudo, é celebridade. Ou seja, que ele tem muitos seguidores, que ele acaba sendo um formador de consumo, de opinião, ele interessa a uma marca, né? Desculpa, mas eu concordo plenamente com a sua pontuação, acho super importante discriminar.
me parece que o problema é a centralização desse investimento que o patrocinador faz. Porque, na verdade, ele não. Quando ele vai fazer esse patrocínio, ele pergunta quantos seguidores você tem? Essa é a primeira pergunta. Então, assim, isso fatalmente vai desfavorecendo um cara que é talentoso e que poderia fazer uma baita de uma live legal ou entrar numa live como essa. Não tem problema ele entrar numa live que tenha um fluxo grande ali de uma pessoa com maior visibilidade. Acho que o que falta é o equilíbrio. E aí a gente sabe que tem uma cena alternativa aí para esses artistas que com a pandemia não se pode fazer. Então, quer dizer, outro dia eu até entrevistei o Rafael Bittencourt, que é da banda Angra, que é uma banda de rock que tem uma carreira longa e é do heavy metal. Ele falou assim, a gente no heavy metal é muito dentro da gente. Então, a gente sabe... a gente não claro que tem dificuldade, mas não tanto quanto... porque eles já estavam acostumados a consumir o próprio conteúdo. Mas ele falou, a minha preocupação é, de fato, com quem está no bastidor. Então, assim, o cara do sertanejo, se ele tiver preocupação com quem está, todo esse povo que está lá atrás, que maravilha, que ótimo, porque é um monte de gente, um monte de pai e mãe de família que precisa de ajuda nesse momento. E só para falar um pouquinho sobre a questão que você mencionou do Grajaú, Pedro, eu acho que assim, esse aumento, a população está com sede de ter visibilidade, assim, de ter essas manifestações diferentes. Eu tenho certeza que se a gente for a qualquer escola pública da região, a gente vai achar um monte de gente, um monte de criança que não sabe nem como é que funciona um teatro, se não tiver na escola, um teatro, uma sala de teatro, efetivamente. Então, quando isso descentraliza e vem para a periferia, isso é uma conquista gigantesca. E aí a população vai atrás e busca, né? Porque, como a gente sabe, isso é fato, não é uma coisa que a gente está jogando aqui no ar. Quando você tem essas manifestações culturais, quando você tem opção, você diminui outros problemas que você tem ali na comunidade, né? Exato, com certeza. Quantas pessoas não usam aquela camiseta "O rap salvou minha vida", né? E você pode trocar por vários outros estilos, né? Ou seja, a cultura, como eu disse, ela é parte da solução, né? Ela carrega toda uma rede de atividades, né? Através da cultura você pode estimular a venda de roupas, o comportamento, né? Se você for pensar o que é o rock é muito mais do que um estilo musical, né? As pessoas, quando falaram em rock, elas têm todo um modo de vida associado a isso. Quando você vê um filme americano que você gosta, você não está só pagando o ingresso daquele filme, você está pagando o ingresso do filme, da pipoca e tudo mais, mas você também está vendo um modelo de vida, você está pensando como é que você quer passar as suas férias, como é que você quer casar, como é que você quer vestir, você vai olhar uma maquiagem e vai falar, eu quero esse óculos, eu quero essa blusa. Ó, minha filha fica revoltadésima com isso tudo. Tá revoltada aí, Pedro? Imagina, ainda falei as coisas aí que ela não concordou muito, não, né? Com certeza. Mas, Pedro, e qual eu digo assim, nesse momento, né, que a gente vive aí, na sua opinião, eu queria saber da tua perspectiva, né, em relação, independentemente da vacina, ela ser feita agora, ser descoberta, ou daqui a 2 anos, que é o mínimo, né, que uma vacina pode aparecer aí entre 1 e 2 anos, né? Qual é a tua perspectiva, então, em relação, né, à cultura aqui, principalmente no estado de São Paulo, que é, né, um país, né, meu amigo? São Paulo é maior do que muito país aí, né? Então, em termos de cultura, não tem para ninguém, né? Principalmente no Brasil, é São Paulo, é cultural mesmo, né? Eu queria saber da tua perspectiva em relação a essa pandemia, o que pode melhorar, pelo menos, enquanto a gente estiver nessa situação. Olha, eu sinto que tem desafios, né? Vai ter que acontecer uma reinvenção. Justamente uma das minhas decepções com o país no momento, além da primeira decepção, que foi a nossa incapacidade de aprender com os erros dos outros,
está sendo a nossa incapacidade de mudar a partir do erro. Ou seja, a gente está pagando muito caro, com muitas vidas, e acho que a gente tem que pensar, tem uma frase que eu acho muito bonita, que é: cada número, cada pessoa é o amor da vida de alguém. Então, quando a gente está falando de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, que na verdade é uma escala de mortes que nunca nem existiu no Brasil, né, na história recente. Claro que a escravidão foi muito mais violenta que isso, mas você tem assim, no último século, você não tem um acontecimento que gerou a gente perder tantas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. A gente teve um erro gigantesco como país. E às vezes me dá a sensação de que a gente não está, além de ter, né, errado, mesmo tendo todos os avisos, a gente não está aprendendo com o erro. Então, muitas vezes eu estou vendo algumas pessoas voltando como se nada tivesse acontecido. E não é isso que acho que a gente vai esperar, vislumbrar e lutar para acontecer na cultura, né? Porque a cultura também, em algum lugar, ela é essa ponta de lança de comportamentos, né? Ela é muitas vezes um lugar que vai criar paradigmas, ou seja, às vezes através da música teve uma liberação de comportamento nos anos 60. A partir você entende? O cinema gera outras mudanças familiares, de vínculos, ou seja, a cultura ela acaba propondo novas maneiras da gente se organizar como sociedade, como família, se entender, se aceitar com toda a diversidade. Então eu acho que a gente precisa desesperadamente entender a necessidade de mudanças, de um maior cuidado, de respeitar essas precauções sanitárias e aí sim reinventar um pouco as formas com que a gente se encontra, as formas com que a gente aproveita para estar junto, né? Acho que quantas pessoas aqui não vão sair dessa pandemia valorizando de uma maneira muito diferente o estar junto, dar um abraço, encontrar um amigo, ver um show, né? Olha como as pessoas falam, ficar em casa, ver um Netflix. Eu aposto que agora está todo mundo pensando assim, eu não aguento mais ficar em casa, me proponha qualquer coisa que eu saia de casa, que não é atrativo. Olha como é gostoso ver, gente, olha como é gostoso sentar num teatro, ter um monte de gente ao seu lado, rir junto, aplaudir junto, chorar junto. Como faz falta, ou seja, né, Pedro? Como faz falta? O calor humano, né? Mesmo a gente fala em aglomeração nesse momento, porque é o que não pode ter, mas você sente falta disso, né? Mesmo daquela aglomeração mesmo, num teatro, né, num cinema, né, num show. Imagina. Não é a mesma coisa você ver uma live. Eu vi outro dia uma live desses cantores milionários, né, riquíssimos, impressionante. Ele fez no estádio. Num estádio de futebol. O Sérgio não gostou da live. Foi estádio, foi. Foi no estádio, praticamente. Era um ginásio, tá? Não era o estádio, era um ginásio enorme. Né, só ele e imagina, eu se estivesse no lugar dele, né, como cantor, perderia a graça para mim. Mas ele fez uma live como se estivesse fazendo um show no estádio. Mas a gente não vai é a mesma se reinventar. Coisa, né, Pedro? Mas a gente vai se não, então, eu sei, eu entendo. O Lenine falou uma frase que eu amei. A minha mulher, ela é entrevistadora. E ela entrevista as pessoas, tem programas de TV, de rádio. E ela fez uma pergunta pro Lenine e falou: Lenine, quando você acha que a gente vai voltar? Como é que você vê? Uma coisa parecida com o que você me perguntou. E o Lenine deu uma resposta que eu amei. Ele falou: a gente só vai, a gente não volta. Ou seja, a ideia de voltar, para mim, parece uma falta de entendimento. Abre mão disso. A gente tem que criar um novo normal. Novas expressões, não vai ser maneiras. A mesma coisa, Pedro. Isso é fato. Se for é o que eu falei. Se for, é teimosia. É falta de criatividade, é falta de cultura mesmo. É falta de criatividade. Se a gente voltar a fazer exatamente o que a gente fazia, mesmo depois de todos os erros, de tudo que aconteceu, é que a gente não tá faltando cultura, né? Eu tava pensando, não dá pra gente voltar ao mesmo ritmo de antes, né? Acho que tudo tem que ser repensado de uma maneira inteligente. Acho que se a gente passar por todo esse sofrimento sem aprender nada, terá sido em vão, né? A impressão que dá, né? Sim. Exatamente. Falou tudo. Agora, as mudanças, Pedro, isso é que eu queria entender, né? Principalmente nessa nossa área cultural, né? Depois que passar, pelo menos, tudo isso. Porque vai passar, né, Pedro? Um dia, uma hora vai passar. Não, mas já está passando, né? Essa é a questão. Assim, a gente já está
eu acho que o importante talvez seja a gente pensar no presente. O que a gente pode fazer agora? O que a gente vai poder fazer amanhã? A gente talvez realmente tem que abrir mão dessa visão cristalizada do que era e ficar pensando, quando vai voltar a ser o que era? Isso é um pensamento depressivo. É que nem quando acontece, tipo, de repente você sofreu um acidente, você perdeu alguém da tua família, quando você separou, e você fala, mas eu quero voltar ao que era. Amigo, não vai voltar ao que era. Então, acho que é isso que acho que a população precisa de uma vez por todas entender, ter essa humanidade de entender a necessidade de mudar. Então, assim, o que eu acho que a gente está aprendendo muito é que, sim, as redes sociais têm um poder enorme. E você pode fazer várias coisas, você pode potencializar vários espaços culturais através das redes sociais. Dois, a falta que faz o encontro presencial. Ou seja, olha como a gente talvez, depois disso, vai valorizar muito mais as artes presenciais. Falar, nossa, realmente é um privilégio eu poder ver alguém tocar na minha frente. É um privilégio poder estar de frente para um ator atuando para mim naquele dia. Diferente de eu apertar play no botão numa tela composta por pixels. Então eu sinto que assim, essa imersão na tecnologia ela é definitiva. Eu espero que a gente aprenda a usar mais os espaços públicos com essa pandemia, que a gente aprenda a valorizar o espaço aberto, o contato com a natureza, que a gente aprenda a valorizar o espaço de convivência, ou seja, como eu posso me reunir. Eu vou me reunir num parque para ver um show, para ver uma peça, eu vou num espaço aberto, eu vou fechar uma rua para acontecer um encontro cultural. Isso é muito bom, isso não é um problema, porque realmente isso é uma celebração desse bairro, dessa comunidade. Ou seja, tem a impressão de que a gente tem que abrir essas perspectivas, né? O meio ambiente é uma perspectiva com certeza, a segunda é a tecnologia e a terceira é a valorização e interromper esse ciclo de sucateamento da arte presencial, entender como isso é como quando você compra uma joia, ou quando você vai comer aquela comida que é o chefe incrível que fez, entendeu? Não é diferente você ver um ator ou um cantor ao vivo, você está vendo alguém fazendo uma coisa, ele é muito especialista, uma coisa muito específica, complexa e rica, né? Porque acho que agora que a gente está nesse monte de reunião de tela, a gente vê como em algum lugar a experiência audiovisual ela tem limites perto de outras expressões, né? Você não vai substituir um teatro por uma tela. Não vai substituir um espetáculo de dança, ou como você falou de circo. Não, de jeito ver nenhum. O cara ali suspenso no ar, naquele momento, ao vivo. É diferente de você ver o espetáculo gravado, é diferente. Tem um frisson, tem uma cumplicidade que você não consegue gravar. Olha, Pedro, eu sei que é clichê o que eu vou falar agora, mas é uma verdade, né? Há males que vêm para bem, né? Porque se bem tudo fosse... Não, Inteiro. bem que eu digo nesse sentido de mudança. Veja bem, estou falando das mudanças. Eu ia chegar nisso. Tu não me deixou completar. Estou falando só para não por causa ninguém, das mudanças. Tem tanta gente que tá sofrendo, não, óbvio que não, não tenha dúvidas. Claro. Mas pensa bem, se tudo, né, fosse mil maravilhas, tudo sempre ótimo, bom, cara, não tem graça também. Se você, eu tô falando, veja bem, não queria que houvesse essa pandemia. É claro, ninguém quer isso, não é isso. O que eu quis dizer foi, né, em clichê, exatamente o que eu falei, é um clichê, né? Porque óbvio que a gente não queria estar passando por uma pandemia dessa, nem por uma outra, nem por nada que seja ruim, né? E mal para toda uma população. Mas, né, devido a isso, a gente está tendo que se adaptar às coisas, né? E ter que mudar, né? Viver, começar a partir de agora, viver de uma outra maneira. As coisas, com certeza, nunca mais voltarão a ser as mesmas, né? Eu estou falando dessa maneira, né? E é isso que eu queria saber, até dentro da cultura, né? Do setor cultural, com essas mudanças também, ô Pedro, né? Devido a essa pandemia, muda também o andamento dos eventos? Você acha que vai ter uma mudança também nas apresentações, enfim, por causa dessa mudança toda? Isso que eu queria saber. Tem que ter, gente. Eu acho que tem que ter. É isso que eu estou dizendo, assim, se a gente não pensar em mudanças... Eu estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, né? Eu estava lendo que foi uma pandemia que gerou na Alemanha a necessidade, uma epidemia, né? A necessidade de você ter áreas externas nas escolas, que as escolas tivessem esse jardim, esse lugar, ou seja, o que hoje todo mundo valoriza, né? Você fala assim, pô, em algum lugar a pessoa teve que reagir a isso. Será que agora a gente não pode reagir a isso pensando na ocupação
dos espaços públicos, em cuidar mais das nossas áreas de convivência, das nossas ruas, dos nossos parques, atender mais à escala humana, entender como é que a gente pode proteger mais um ao outro, ou seja, como é que eu posso evitar de colocar o outro em risco. E com certeza acho que as apresentações vão, infelizmente ou felizmente, assim, a interface com a internet se multiplicou e eu acho muito difícil que isso diminua, mesmo com o fim da pandemia, ou seja, as pessoas se acostumaram e se multiplicaram e se instrumentalizaram, ou seja, vai ter várias reuniões que você vai fazer agora online, você não vai mais encontrar presencialmente, vai ter coisas que você vai ver online e você não vai mais presencialmente. E acho que também a gente vai acabar vendo uma nova leitura de espaços culturais, porque são espaços de convivência também, né? Não sei se vocês viram, mas tem imagens, eu tenho colecionado essas imagens, eu tenho amado essas imagens, desde imagens com desenhos nos parques, que você vê as áreas de convivência, ou a teatros que estão mudando o desenho de cadeiras para conviver. Teve uma orquestra, teve um espaço em uma ópera, um grande teatro de ópera em Barcelona, que botou as plantas na plateia. Na Secretaria Municipal de Cultura a gente vai fazer um festival em breve, que vai justamente estimular essa ocupação criativa dos espaços, online, né? Eu vi que você teve, pelo que eu entendi, uma má experiência com a live no estádio, mas eu já tive boas experiências. Né? Não, porque eu fiquei impressionado, mas caramba. Eu já tive boas experiências de ver lives lives que... uma live dentro do estádio, sem ninguém, né? E como se ele estivesse se apresentando para 100 mil pessoas, vamos dizer assim. Você vai ter que dar o nome. Mas claro que o cara tinha condição, essa dupla tem muito dinheiro, riquíssima, né? Tem dinheiro, e ganharam mais ainda, né? Porque foi patrocínio, foi não sei o que lá, foi... Tudo bem, eles doaram alimentos, né? Fizeram uma campanha de doação de alimentos, mas... né, pelo que eu vi por baixo, foi aí milhõezinhos, entendeu? Mas é importante, é muito importante. A gente às vezes olha projeto cultural e fala, esse projeto cultural custa $1 milhão, não sei o quê, que fortuna. Aí você vai ver o salário das pessoas, R$ 1.500. R$150 a diária, entendeu? Só que aí você vê muita gente, é claro que o artista às vezes ganha muito, mas você entende que também, assim, ele é apenas de muitas vezes dezenas ou centenas de pessoas que aquele evento está ajudando a pagar. É possível que essa live milionária tenha pago o mês de muitos trabalhadores que estavam envolvidos para esse evento acontecer. Concordo com você, Pedro. Mas aí o que eu ia dizer, assim, eu vi espaços se reinventando também, assim, a própria Casa de Francisca, não sei se você conhece aqui no centro de São Paulo, que é um espaço de música maravilhoso, eles fizeram um show com a casa fechada. Conheço aqui no centro. Tem teatros e óperas no mundo que estão reinventando e mostrando seus espaços para o público que às vezes nem tinha acesso na plateia presencial. E agora você pode ver. Fora isso, agora vocês veem minha casa, vocês veem a casa de todo mundo, dá pra gente saber que a pessoa lê, ó. Se vocês quiserem ver aqui... Me diz uma coisa, Pedro. Que você... sim, tô vendo. Só para saber, que idade tem tua pequena? Que idade tem tua pequenininha? A minha Assembleia Legislativa. Você está com a Assembleia atrás. Não, a minha também, mas a minha você já viu que é um desenho. Né? Você viu aqui, Pedro. Bem, Pedro, eu acho que idade tem tua pelos pequena? pelos CDs vocês ficam sabendo qual é a minha idade, né? Porque eu sou daqueles que ainda compram ou comprava CD, né? Já é uma prova de idade. A minha filha tem 1 ano e meio agora, vai completar 6 meses. Ela tá brava comigo, ela já tá irritada. Ela tá brava, ela fica enciumada com as lives, entrevistas, ela fica querendo participar. Mas, Pedrão, mas é isso, né, gente? Em algum lugar a gente... Até isso, né? Desculpa, só falar, olha só que legal. Como a gente está repensando as dinâmicas familiares também, espero. Ou seja, a importância de você entender o papel do pai, o papel da mãe, a filha, entender que para alguém estar trabalhando o dia inteiro tem alguém com a filha, que é uma coisa que às vezes a gente invisibiliza no nosso modo de produção, mas agora não invisibiliza. Você ouve minha filha chorando, você sabe que né? Ela está aqui, a mãe está junto, ou seja, para eu estar aqui tem uma rede de apoio. Então é muito importante também a gente aproveitar esses momentos e falar, do show do estádio, né? Tá lá com o estádio, mas ele tem todo um apoio que ali, tá por trás. Tudo bem, recebeu milhões, mas tem razão. Fala, Melissa. Eu queria falar de uma experiência positiva que eu tive nesse período, que eu faço dança há 9 anos, dança do ventre. E a minha professora foi para o Canadá, então, quer dizer, perdi a professora. Não deixei de fazer aula, mas perdi a minha mestre. E aí, ela, para ajudar a rede de bailarinas que
que estão numa dificuldade, que precisam trabalhar, eles criaram um projeto para fazer aulas online. E a gente entrou nesse projeto, esse final de semana passado, teve um percussionista trazendo música árabe, ritmo árabe. Então, quer dizer, foi uma forma, a internet foi uma forma de unir várias meninas que estavam em vários lugares, até do mundo, e a professora que está em outro país, para ter essa aula super bacana de dança e que ajudou a completar o nosso dia, né? Então, eu acho que essa foi uma experiência que me acrescentou e que eu espero que outras pessoas estejam tendo também, para ter esse acréscimo aí no seu dia a dia. É bem legal. Cultura, arte e tudo relacionado sempre nos preenche, né? Com certeza. Sem dúvida, Melissa. Pedro, eu queria que você fizesse agora aí as suas considerações finais, que a gente está chegando aqui ao final do programa. A palavra é sua, meu amigo. Bem, comemorar a informação. Não, acho que no fundo é isso, gente, que a gente tenha muita união, muita percepção da urgência que se abate sobre o setor cultural, que a classe política, a sociedade, que todos os que estão em posição de tomar decisões entendam que é emergencial e que é uma área que está sendo impactada como nunca foi e como poucas outras, muito poucas estão sendo agora. Então é muito importante para a união de esforços, todo mundo, realmente, assim, desde você que pode ir lá apoiar um crowdfunding, né, uma vaquinha virtual, ao setor público, a quem puder pagar um ingresso para ver aquela peça que está fazendo online, comprar a camiseta, o produto, ou seja, assim, é um momento de realmente emergência cultural, não tem outro termo para o que está acontecendo com todo esse setor. E nesse sentido, acho que é realmente unir forças, agregar a visibilidade, dar toda a sustentação para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais efetiva e mais potente possível. Ok, Melissa. Obrigado, Pedro. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Pedro. Eu acho que foi um papo bem esclarecedor. A gente às vezes está na nossa zona de conforto, e quando a gente entende sobre outros ângulos, eu acho que fica a gente agrega, né? Agrega no nosso conhecimento. Muito obrigada pelo programa, viu? Gostei muito. Imagina. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Melissa. gente. Pedro, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí pela troca de ideias. Ok. Tamo Valeu, juntos. Pedro Granato, que é coordenador aí do Departamento de Teatros e Centros Culturais aqui da cidade de São Paulo. E agradeço também a participação da nossa jornalista. Melissa, obrigado pela tua participação nesse programa de hoje, tá bom? Até uma próxima vez aos dois aí. Obrigada, Sérgio. Obrigado, gente. Valeu, Sérgio. Valeu, meu. Portanto, esse foi o Ideias e Debate de hoje. Eu conversei, portanto, vocês viram aí, com o Pedro Granato, coordenador do Departamento aí de Teatros e Centros Culturais aqui do Estado de São Paulo, e com a minha companheira também, né, de trabalho da Assembleia Legislativa, a repórter Melissa Araújo. Bom, o programa fica por aqui, né? Você pode aí rever essa edição na nossa programação e nas redes sociais, como o canal aí, né, da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.